Amém. Quando eu era criança, eu lembro que eu sempre fui levado pelos meus pais para a igreja. Nasci num lar cristão. Quem aqui já nasceu em um lar cristão sabe como é. Seu pai sempre vai, e seu pai e sua mãe obviamente, sempre vão te levar para a igreja. Você vai para a salinha, você vai aprender os louvores da igreja. Sempre foi assim na minha vida. E isso, obviamente, é muito importante. Todo pai e mãe que amam Jesus entendem o seu chamado de criar os filhos nos caminhos do Senhor, precisam fazer isso. A palavra ensina a gente a fazer dessa forma. A palavra tem vários textos que dizem, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando crescer não vai se desviar. Deus lá em Deuteronômio vai ensinar o povo de uma forma muito clara. Fale sobre as minhas palavras, fale sobre mim, quando acordar, quando for se deitar, no caminho, na ida, na volta, em tudo que você fizer, escreva as minhas palavras nos batentes das portas, bota aí na testa, para que vocês sempre lembrem das minhas palavras, inculquem isso nos seus filhos. É para insistir mesmo, é para ser assim. É a palavra de Deus para a nossa vida. Mas à medida que eu crescia nesse ambiente em que a igreja era algo completamente natural para mim, eu continuava indo à igreja simplesmente por ir. Eu lembro que eu ia para a UPA antigamente era União Presbiteriana de Adolescentes. É como se fosse o UP atualmente, tá? Mas UP não é União Presbiteriana não. UP é só o nome mesmo UP, beleza? Mas antigamente eu lembro que eu aprendi a ir, então eu sempre ia. Eu cantava as músicas, porque desde pequeno eu aprendi a cantar e acabei decorando aquelas músicas. Eu assistia às aulas da escola bíblica, depois eu assistia às pregações, porque desde pequeno meus pais me ensinaram a fazer assim. Eu fui crescendo nesse meio, eu fui crescendo nesse ambiente, e fazer essas coisas dentro da igreja acabou se tornando algo natural para mim. Eu aprendi a cantar, eu aprendi a prestar atenção, eu aprendi as coisas da Bíblia, e aí eu começava a fazer isso de uma forma meio que automática, porque eu sempre vivi nesse meio, até o dia que eu tive uma experiência real com Jesus. Eu mesmo tive uma experiência que foi impactante para mim, foi algo que eu nunca mais me esqueci, e todo mundo precisa ter uma experiência assim com Jesus. Todo mundo que caminha com o Senhor, que quer viver diante de Deus, precisa ter uma experiência assim, daquelas que muda completamente a vida, daquelas que transforma tudo aqui dentro. A partir desse momento, a minha relação com as coisas de Deus mudou completamente, especialmente dentro da igreja. Eu basicamente continuei fazendo um monte de coisa que eu já fazia, porque eu tinha aprendido daquela forma, mas agora com uma pequena diferença. Eu fazia porque eu amava fazer. Depois do momento que eu tive uma experiência com Jesus, minha vida mudou, a ponto de eu continuar fazendo um monte de coisa dentro da igreja, mas agora eu não fazia mais porque eu tinha sido ensinado a fazer daquele jeito. Eu comecei a fazer porque eu passei a amar fazer. Eu comecei a amar o Senhor de verdade. Meu coração amava servir. Meu coração começou a amar cantar as coisas que eu cantava. Eu comecei a amar prestar atenção na palavra de Deus, porque eu entendi que aquilo era a voz de Deus para a minha vida. A relação que Deus planejou que o ser humano tivesse com Ele sempre foi assim, que o ser humano amasse fazer as coisas para Deus. É por isso que o maior mandamento é uma ordem, uma ordenança de Deus, é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O maior mandamento não é faça as coisas para Deus de todo o coração, não é para ser assim, é para que a gente ame a Deus com tudo que a gente tem, e isso faz toda a diferença. Nós fomos criados para adorar a Deus, nós fomos chamados para adorar a Deus, nós fomos salvos e redimidos para adorar a Deus. A vida existe para adoração, mas a forma como nós adoramos importa. Precisa ser com todo o amor que a gente tem. Precisa envolver desejo, precisa envolver afeto, precisa envolver sentimento, precisa envolver vontade, intenção. E é aí que muitos textos na Bíblia vão fazer muito mais sentido para a gente. A gente vai ler daqui a pouco um texto que está lá em Amós. Amós é alguém que vive 760 anos mais ou menos antes de Cristo. É alguém que vai surgir no meio do povo de Israel profetizando. É alguém que Deus vai levantar
lá no tempo em que Jeroboão II é rei do norte de Israel. Amós é de uma cidadezinha lá no sul de Judá, no sul de Jerusalém, chamada Tecoa. Ficava 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele era um pastor de rebanhos, ele colhia figos, ele mesmo vai dizer isso lá em Amós 7,14. Só que enquanto ele faz isso, Deus dá visões para ele, e ele então começa a profetizar. Amós foi um profeta que foi contemporâneo de Jonas, de Oséias, de Isaías. São nomes que a gente já conhece. Apesar dele ser de Judá, lá no sul, Deus vai chamar esse homem para profetizar para o norte de Israel. Nesse tempo, o reino de Israel já estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Ao sul, lá em Judá, quem reinava era Uzias. No norte, quem está reinando no tempo de Amós é o rei Jeroboão II. As profecias de Amós vão acontecer nesse tempo, durante os reinados desses dois reis, Uzias e Jeroboão II. Quem foram esses dois reis? Quando a gente vai ler lá o livro de 2 Reis, capítulo 14, versos 23 e 24, a gente vai ver quem era Jeroboão, por exemplo. Jeroboão é alguém que vai reinar por 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, é o que a palavra vai dizer. E a palavra vai dizer para a gente que Jeroboão jamais se afastou de nenhum dos pecados do primeiro Jeroboão, que foi filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Esse primeiro Jeroboão, no tempo que Israel é dividido, logo depois de Salomão, esse primeiro Jeroboão, que vai reinar no norte, é um rei que vai se afastar completamente do Senhor. É nesse momento que o reino do norte vai começar a aceitar adorações a outras divindades. Esse é o primeiro Jeroboão. A palavra vai dizer, ele faz o que era mal aos olhos de Deus. Depois desse primeiro Jeroboão, vem alguns reis no norte, até que surge esse segundo Jeroboão, que continua fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. É alguém que não tem temor, ele permanece distante de Deus, mas Deus permite, de uma forma diferente aqui no caso dele, que o reino do norte tenha uma certa prosperidade. Deus vai permitir que esse Jeroboão, apesar de ter se afastado dele, que ele expandisse o território de Israel. A gente lê isso já no próximo verso de 2 Reis, capítulo 14, verso 25. O texto vai dizer que esse Jeroboão restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas. Então Deus vai permitir que esse rei mau restabeleça algumas fronteiras que Israel havia perdido nesse meio do caminho, porque Deus permitiu que perdesse, porque o povo tinha se afastado dele. Só que a gente vai perceber que essas fronteiras foram repostas não por conta da fidelidade do povo a Deus. Isso aconteceu só porque Deus teve misericórdia do povo mesmo. O próprio texto vai dizer que isso aconteceu porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga e não tinha quem socorresse o povo. Ainda assim, mesmo o povo tendo se afastado completamente de Deus, parece que o povo manteve algumas práticas ritualísticas ali do Deus de Israel, só que o povo fazia essas práticas, esses ritos cerimoniais, totalmente distantes de Deus de fato. O coração do povo não estava voltado para Deus. Isso é Jeroboão no norte. Uzias no sul é alguém que, 2 Reis, capítulo 14, versos 21 e 22, vai dizer que reinou quando tinha 16 anos de idade. E o povo constitui ele rei no lugar de Amazias, seu pai. E aí, Deus também permite que Uzias tenha um sucesso relativo. Então ele reconstrói, me perdoe, ele reconstrói Elate, que fica lá no sulzinho de Judá. E Elate, inclusive, entre parênteses aqui, já que a gente deu enfim, é muito linda, cara. Quando a gente foi visitar agora Israel, a gente sai do Egito e entra pelo sul de Israel para conhecer os lugares de Israel. A gente entra por essa cidade, Elate, é muito linda, é muito linda. É um litoral assim maravilhoso, o mar é lindo pra caramba. Só que aí, Uzias, por mais que ele tenha reconstruído essa cidade, ele não retira os altares idólatras do reino de Judá. 2 Reis, capítulo 15, versos 3 e 4, vai dizer que Uzias chegou até a fazer o que era reto aos olhos do Senhor, mas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. O que a gente vai perceber? Que tanto o norte quanto o sul
eles estavam longe do Senhor. Os 2 reis que Deus permitiu que reinassem nesses reinos, eles iam bem relativamente. A gente vai ver que politicamente Israel vivia um tempo de prosperidade. O reino de Jeroboão II foi um reino longo, foi um reino seguro, e foi um tempo também de paz com Judá. Antes disso, os reinos do norte e do sul, eles entravam em guerra de vez em quando. Nesse tempo de Jeroboão II, a gente vai ver que existe paz com Judá. A Assíria, que era um dos principais inimigos ali do reino do norte, constantemente ameaçava Israel, mas nesse tempo de Jeroboão II, as ameaças tinham parado. Aí alguns estudiosos vão dizer que essas ameaças dão uma pausa por causa do arrependimento de Nínive, lembra? Que Jonas é levado para Nínive, lembra que eu acabei de falar, Jonas é contemporâneo de Amós, e aí nesse tempo Jonas é levado para lá por Deus. Nínive, não sei se você sabe, mas é a capital da Assíria, e muitos ali se convertem com essa pregação de Jonas. E aí os estudiosos até entendem que é bem provável que essas ameaças tenham sido interrompidas por um tempo, porque a maioria do povo ali naquele tempo se converteu a esse Deus. Só que, apesar dessa prosperidade aparente, a gente vai ver que espiritualmente foi um tempo terrível. Havia muita corrupção no meio do povo, decadência moral. É nesse contexto que a gente vai ver então esse profeta, o profeta Amós, sendo levantado por Deus para relembrar ao povo e deixar bem claro que esse tempo de prosperidade que o povo vivia não era por conta de uma vida agradável a Deus. Pelo contrário, eles até mantiveram algumas práticas ritualísticas, eles mantiveram algumas festas que Deus tinha instituído lá atrás, eles mantiveram alguns sacrifícios, eles mantiveram os louvores, mas tudo não passava de uma adoração vazia. Uma adoração entre muitas aspas aqui, porque a injustiça continuava, a idolatria continuava. É igualzinho uma criança que nasce na igreja, aprende tudo sobre a igreja, aprende os louvores que são cantados, presta atenção na salinha, na pregação. Mas com o passar do tempo, começa a repetir essas coisas de uma forma puramente automática. Só porque aprendeu desde pequeno que era assim. O povo de Israel vivia dessa forma. Repetia aquelas coisas. Deus no passado mandou fazer, vamos continuar fazendo. Mas fazia também adorando a outras divindades. Fazia deixando a injustiça tomar conta. Por meio de Amós, então, a gente vai ver que Deus vai proferir uma palavra muito dura sobre essa prática que é só externa, mas sem intenção nenhuma verdadeira de adoração ao único Deus. E esse trecho então que eu quero ler com vocês aqui essa noite. Amós, capítulo 5, versos 21 ao 24. O próprio Deus vai dizer: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Amém. É o trecho para a gente aqui essa noite. Toda essa fala de Deus é uma fala pesada, mas agora que a gente entende um pouquinho melhor o contexto, ela começa a fazer mais sentido. É uma fala muito pesada de um Deus que se ira quando é buscado de formas hipócritas, quando não há intenção real de agradar, sabe? De se aproximar, ou mesmo de se arrepender. Se a gente parasse aqui, a gente já teria aprendido algo aqui que é muito difícil. Porque quantas vezes a gente vive assim com Deus? A gente participa das celebrações semanais aqui, a gente oferece os nossos sacrifícios, a gente se entrega, a gente serve, a gente faz um monte de coisa, a gente louva, mas tudo apenas da boca para fora. Quantas vezes a gente não reconhece que a gente precisa dar mais o gás, porque agora eu estou tão desanimado, só que a gente continua repetindo semana após semana, tudo aquilo que a gente já conhece, tudo aquilo que a gente já aprendeu, e aí a gente repete essas coisas meio que de forma automática, e a gente volta para a nossa casa e meio que nada acontece, a gente então não percebe que Deus às vezes não gosta dessa atitude.
nada acontece, a gente às vezes fica pensando, eu acho que Deus está indiferente, parece que Deus nem se importou. Mas se a gente pudesse ouvir o que Deus teria a dizer, muito provavelmente Ele teria dito exatamente o que Ele falou aqui: eu odeio as suas festas, eu desprezo o seu sacrifício, o louvor de vocês é barulho, afastem isso de mim. É o que Ele falou lá naquele tempo. Eu acho que por a gente achar que Deus é um Deus cheio de graça, e Ele é mesmo, a gente não consegue imaginar Deus falando isso que a gente acabou de ler aqui essa noite. Eu estou falando por mim, tá? Muitas vezes eu não consigo imaginar Deus usando essas palavras que Ele usou para o reino do norte, por meio do profeta Amós. Mas esse é o pensamento que Ele tem muitas vezes. E isso precisa encher o meu coração de temor, mas de muito temor. Ainda que a gente aprenda a fazer as coisas de uma forma certinha, desde pequenos, uma hora Deus vai esperar de cada um de nós uma postura diferente. Não apenas de quem decorou os louvores, as músicas, ou aprendeu algo e simplesmente fica repetindo isso semana após semana, mas de quem aprendeu o que existe por trás daquilo que Deus deseja realmente, que é um coração sincero, de quem deseja realmente agradar a Deus em cada gesto, principalmente quando a gente cultua num lugar como esse, que é a nossa igreja, ou quando a gente faz algo relacionado à nossa adoração direta. Mas a gente não vai parar por aqui. A gente vai ver o que realmente a gente pode aprender nesse texto. A primeira lição que a gente vai tirar é: nem tudo o que parece adoração é adoração. Nem tudo o que parece adoração é adoração. Se a gente olhar com calma para essas palavras de Deus, a gente vai ver que Ele fala da sua insatisfação com a prática externa do povo, mas Ele está se referindo a algumas ordenanças que Ele mesmo tinha instituído. Deus vai falar das festas, Deus vai falar de ritos cerimoniais, e Deus vai falar aqui de louvores. Qualquer israelita saberia dessas coisas que o Deus Yahvé, revelado para o povo de Israel, já tinha ordenado para eles há muito tempo. Coisas que Deus pede e espera do seu povo. Porém, entregar para Deus qualquer uma dessas coisas, sem intenção real, sem haver justiça verdadeira, é algo que Ele rejeita. Ele rejeita, e Ele vai usar aqui palavras muito fortes para mostrar o que Ele sente. Eu quero falar sobre cada uma dessas três dentro desse primeiro ponto. Ponto 1.1 é aqui: celebração fingida não é adoração. Deus odeia uma celebração fingida. Ele vai dizer: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Quando a gente estuda sobre o povo de Israel e a gente vê tudo o que Deus tinha mandado o povo fazer, a gente vai ver que Deus tinha estabelecido festas muito importantes para que o povo celebrasse a sua grandeza, para que o povo celebrasse os seus feitos. Que feitos? A libertação, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Existem várias festas no meio do povo de Israel que aconteciam regularmente: festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa das primícias, festa das semanas ou do Pentecostes, festa das trombetas, do Yom Kippur, festa dos tabernáculos, várias festas que Deus tinha ordenado que o povo celebrasse. Mas essas festas, sem que haja justiça no meio do povo, ou celebrar festas assim, só porque tem que ter essas festas, são coisas odiosas para Deus. Ele diz: eu odeio as suas festas. Ele diz que odeia e despreza esse tipo de festa. Ele mesmo que tinha instituído, mas não adianta tentar celebrar de qualquer jeito. Você entende? Como que a gente aplica isso para a nossa vida hoje? Não adianta a gente vir para um lugar como esse e querer celebrar sem colocar o nosso coração na celebração, entende? Não adianta a gente querer celebrar vivendo uma vida em pecado. Não adianta a gente celebrar se a gente não estiver obedecendo aquilo que Deus já quer. Não adianta celebrar apenas para celebrar. Se não houver um entendimento real de que a festa servia para
celebrar a bondade de Deus, a providência dele para o povo, o cuidado, o amor que ele tem, então a festa perde o sentido. Galera querida, Deus se importa com a intenção do nosso coração. Festejar sem intenção é apenas uma celebração fingida. O segundo ponto dentro desse primeiro, liturgia vazia não é adoração também. Deus despreza liturgia vazia. A continuação da fala de Deus é: mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Todos os ritos cerimoniais que existiam no meio do povo faziam parte de uma liturgia sacerdotal. Deus que tinha instituído também lá atrás com Moisés. O povo precisava fazer isso para se arrepender dos seus pecados, para adorar a Deus, para ofertar coisas a Deus, para demonstrar gratidão. Deus que tinha instituído todas essas coisas. Por que ele fez isso? Porque ele queria demonstrar a sua santidade. Ele queria que o povo entendesse a importância de quem ele era, como ele era distinto de todas as outras divindades das outras nações ao redor. Divindades que o ser humano mesmo tinha inventado. Só que todos esses ritos, holocaustos, sacrifícios prescritos, que demonstravam a santidade de Deus, quando realizados de uma forma automática, isso é desprezível para ele. Desprezível. Ele diz: não me agradarei deles, nem sequer olharei. Liturgia vazia se torna desprezível, não é adoração. Como que a gente aplica para a nossa vida hoje isso? Estar aqui sábado após sábado, participar do culto, que tem também a sua liturgia certinha, começa com louvor, depois tem a palavra, depois tem mais louvor, aí tem uma oração e termina, isso é liturgia. É uma ordem pré-determinada. A gente fazer essas coisinhas todas, sem estar com o coração, ir para a célula toda semana, fazer tudo certinho, mas sem estar com o coração no lugar correto, isso é algo que Deus despreza. E cara, isso é forte, sabe por quê? Porque às vezes a gente realmente acha que Deus só está indiferente, porque a gente não sente nada. Mas aqui, o que a gente está vendo aqui, não é que Deus fique só indiferente, não, Ele despreza. Existe uma postura da parte de Deus que, se a gente pudesse enxergar, a gente ficaria meio que horrorizado. Ele despreza. Ele realmente não gosta. Consegue perceber? A terceira coisa aqui dentro, louvores. A gente vai perceber que louvar da boca para fora também não é adoração. Deus não ouve um louvor que é só da boca para fora. O próprio Deus vai dizer: afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Não é que aquela galera cantava mal. Não é que o som da lira, da harpa, era um som que saía feio, desafinado. Não. Quando a gente canta sem ser sincero, isso é algo que Deus nem ouve. Ele considera barulho. E Ele quer que esse tipo de barulho seja afastado dele. Cara, é forte isso. É forte isso. Aplicando para a gente aqui hoje, quantas músicas a gente canta aqui? Te dou meu coração, Senhor. Semana após semana. Só Tu és santo. Se você me quer, não vou duvidar. Se as estrelas o adoram, adorarei. A gente canta isso aqui toda hora. O nosso coração, galera, precisa estar entranhado com isso que a gente está falando, com os nossos lábios, entende? Quando a gente cantar essas coisas, a gente precisa cantar crendo em cada uma dessas palavras, porque se a gente não estiver fazendo assim, a gente precisa pedir perdão a Deus, senão é só barulho. Senão é só barulho. E o que Deus quer realmente? Adoração verdadeira. Adoração verdadeira. É o segundo ponto aqui, a segunda lição desse trecho de Amós. Adoração verdadeira é aquela que vem de corações que amam o Senhor de verdade.
O finalzinho do trecho, Deus vai dizer, em vez disso tudo, dessas liturgias, dessas festas, desses louvores que são só barulho, o que eu quero de vocês? Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Deus está dizendo aqui para eles, em outras palavras, o seguinte: olha, eu quero que vocês sejam justos, eu quero que vocês pratiquem de coração o que eu sempre desejei, o que eu sempre ordenei. Lembra? Aqui era um tempo de decadência moral e espiritual. E uma coisa está completamente ligada à outra. A distância do povo de Deus levava o povo a praticar idolatria, sacrifícios a outros deuses e, consequentemente, a injustiça. Porque se a gente tira o Senhor verdadeiro da vida, o pecado vai surgir. A gente vai cometer injustiça, a gente vai cometer atrocidades. Deus quer justiça, e isso inclui as celebrações, as liturgias e os louvores com intenção real. Galera, quando Deus instituiu as festas, era para que todo o povo se lembrasse constantemente quem era a razão das festas. Quando Deus instituiu as liturgias, era para que todo o povo entendesse a sua santidade. Mais ainda, algo mais profundo e mais bonito, era já a preparação para a vinda do Messias, que passaria por todos esses ritos e seria uma oferta perfeita e aceitável a Deus. O Messias precisava morrer. Quando Deus instituiu os louvores, é para que todo o povo louvasse a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade com música. Que Deus na história pediu que os seus servos cantassem músicas para si. Cara, isso aqui é lindo demais. Quando você vai estudar sobre as religiões, você vai perceber que nenhuma religião, a divindade principal, pede que o seu povo cante louvores para si. Existem outras religiões que até têm músicas, tem mantras, coisas do tipo, mas em nenhuma você vai ter a divindade principal pedindo louvores para si. Só o Deus da Bíblia é o Deus que pede que o seu povo cante para Ele. Isso é lindo demais. Deus criou a música, Deus criou os louvores, Ele criou os acordes. Então a gente precisa fazer isso com todo o nosso coração, para que Ele seja louvado, para que Ele seja adorado, para que a gente nunca se esqueça da sua bondade, do seu amor, das suas misericórdias. Quantos ensinamentos, né, de um profeta que às vezes a gente nem dá muita importância. Qual foi a última vez que você leu o profeta menor? Os profetas menores da Bíblia, de Oséias a Malaquias. Cara, a gente aprende nesse trechinho aqui, que as festas em si não significam muito para Deus, os sacrifícios também não, os louvores também não. Se não forem acompanhados de um coração sincero, tudo isso vira só prática vazia, sem sentido. É exatamente isso que Jesus vai ensinar no Novo Testamento, lá naquele poço para aquela mulher samaritana, sobre a verdadeira adoração. Quando a gente lê João 4:23 e Jesus fala para aquela mulher: olha, vai chegar uma hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura, são esses adoradores que alegram de verdade o coração de Deus, são esses adoradores que Deus quer, é nesses que Deus tem prazer. Adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Sabe o que isso significa? Que precisa vir da alma, precisa vir lá de dentro, do fundo do coração, precisa ser real, precisa ser verdadeira, em espírito e em verdade. Deus conhece os corações, não tem como fingir, não tem como enganar, não adianta ser algo apenas mecânico, entende? Quantas vezes eu fiz assim? Sério, eu só pensei em pregar isso aqui, porque quando eu estava lendo esse trecho, isso aqui me confrontou muito. Cara, eu li essas palavras de Deus para o povo. Cara, como que Deus me confrontou? Cara, como Deus mexeu lá dentro. Eu falei, eu preciso pregar isso aqui. Deus conhece os corações. Quantas vezes nós fazemos assim enquanto igreja? E o que Deus quer é algo que seja verdadeiro, é algo que seja sincero, autêntico. Se não for assim, Ele detesta, Ele rejeita, Ele despreza. E Ele mesmo é quem diz isso para a gente.
Quais são as aplicações disso para a nossa vida? Primeira aplicação, busca Deus de forma sincera. Busca Deus de forma sincera. Tente se esforçar para que o seu louvor, para que a sua postura enquanto estiver aí sentado nesse banco, para que a sua atitude, os seus pensamentos sejam sinceros para Deus. Eu espero que você esteja me acompanhando até agora aqui, sabe? Tente se esforçar para isso. É claro que a gente não consegue fazer isso sempre, infelizmente. Quantas vezes eu louvei de uma forma que não foi completamente sincera para Deus? E eu reconheço. O que a gente não pode fazer é ter uma postura de indiferença a essa nossa postura, entende? Quando você se perceber louvando de forma mecânica, o que não pode é continuar assim. A gente tem que parar e falar: Senhor, me perdoa. Deus, me perdoa porque eu estou cantando de uma forma completamente automática. Eu nem estou prestando atenção nas coisas que eu estou falando com você. Senhor, me perdoa, por favor. Essa tem que ser a nossa postura. Esse é o ponto. Quando a gente lê um trecho como esse de Amós, a gente precisa aprender que uma adoração mais ou menos, uma adoração morna, ou com pecados sem arrependimento de fato, sem mudança, é algo que Deus detesta. E lembrem o que a gente falou aqui, não é que Deus fique indiferente não, Ele detesta mesmo, Ele despreza, Ele odeia, Ele fala: ó, afasta esse barulho de mim, tira isso daqui, tira isso da minha frente. Quando a gente vier para cá, quando a gente cantar, quando a gente estiver prestando atenção à palavra, quando a gente estiver servindo, a gente precisa fazer tudo isso de forma sincera. A gente precisa, sério mesmo, se esforçar. A ideia dessa aplicação é essa. Se a gente entendeu o que Deus sente, o que Ele fala sobre esse tipo de postura, o que a gente precisa fazer é se esforçar para que seja sempre sincero. Esse é o ponto. Sabe? Quando você cantar, quando você louvar, quando você servir, quando você estiver nesse lugar, cara, se esforça ao máximo para que isso seja com toda a sinceridade. Tome muito cuidado para não fazer no automático. Tome muito cuidado para não fazer sem vontade, sem coração. E como eu falei aqui, às vezes acontece, eu sei. O que a gente vai fazer? Senhor, me perdoa por não estar com o coração nisso. Senhor, me ajuda a mudar, por favor. Senhor, muda o meu coração, porque eu quero te louvar com tudo que eu tenho. E com certeza Deus vai ajudar, com certeza Deus vai se fazer presente, vai transformar o nosso coração. Porque é desejo dele que a gente adore assim, em espírito e em verdade. Então busque de forma sincera. E que seja assim sábado após sábado, domingo após domingo, retiro após retiro, em todo o tempo. E a segunda aplicação, adore ao Senhor cheio de temor. Eu quero falar sobre temor mais uma vez. Eu realmente acredito, eu tenho convicção de que a maioria das coisas que a gente faz para Deus de forma descuidada é por falta de temor. Eu tenho muita certeza disso. Eu já preguei sobre isso e eu pretendo pregar mais sobre isso, sobre essa questão de temor. Então assim, espere ouvir mais quando eu vier aqui pregar sobre essa questão do temor. Eu acho que o que a gente mais tem precisado aqui no nosso meio é de temor. Temor, galera. Se a gente não tiver temor diante de Deus, a gente vai fazer as coisas de um jeito descuidado. Agora, se a gente tiver temor, é bem provável que a gente pare de dar mole. É bem provável que o gás que a gente quer toda hora volte. Quando você vier a um lugar como esse, adore em postura de temor. Eu não estou falando que é para você ficar serião, sabe? Aquela pessoa chata pra caramba. Não estou falando disso não. Para você ser rígido. Não, é só uma postura de reverência. Temor não é medo. Até envolve sim o medo em algumas ocasiões. A gente precisa ter medo de pecar. A gente precisa ter medo das consequências do pecado. Temer envolve ter medo sim, mas é reverência também. É saber que o nosso Deus é santo. Ele é santo, Ele é completamente separado. Ele é distinto da gente com o nosso pecado podre, sujo, nojento. E sendo santo, Ele preferiu redimir os nossos pecados, dando a vida numa cruz. Ele fez isso por mim e por você. Ter temor é trazer essa convicção para dentro do nosso coração, de uma forma que isso mude a gente por completo, entende? E eu espero que eu esteja falando isso também com muito temor aqui, porque essa pregação é completamente para mim, antes de qualquer uma aqui. E como é difícil subir num púlpito como esse e falar sobre essas coisas,
Porque Deus vai incomodar meu coração de novo. E eu espero que Ele continue incomodando, porque o que eu mais quero é estar na presença dEle, é me aproximar do meu Salvador. E minha oração é que o seu coração essa noite entenda tudo isso que a gente está falando, e o seu maior desejo seja esse também. Senhor, eu quero você mais do que tudo, porque você é a coisa mais importante que tem. Você é o bem mais precioso da minha vida. O nosso Deus morreu no nosso lugar, numa cruz. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, Ele amou a gente assim. A Bíblia vai dizer que Ele deu a vida antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto antes de tudo ter sido criado. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que se importa com a nossa história? Quem somos nós? Quem somos nós? Ele se oferece para que a nossa adoração volte a ser verdadeira. Nós fomos criados para isso, para adorar. Se a gente faz isso de uma forma mecânica, então a nossa vida perde o sentido, entende? Esse que é o ponto. Que o temor de Deus encha os nossos corações. Que esse seja o nosso desejo sincero, que seja a nossa oração sincera. Concluindo, quantas vezes a gente não dá importância para os profetas menores? Eu espero que daqui para frente você leia com muita atenção, que você realmente tire um tempo para ler. Tem livro ali de profeta menor que você lê numa tardezinha, 3 capítulos, 4 capítulos às vezes. Eles são maravilhosos demais. Toda a palavra de Deus é maravilhosa, tem muito a ensinar para cada um de nós, que a gente possa aprender a ter um coração quebrantado, que se rende de fato ao Criador, ao Senhor das nossas vidas, que seja assim, que a nossa adoração seja real, seja sincera para esse Deus que ama com amor que a gente não consegue explicar. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, transforma o nosso coração mais uma vez aqui nessa noite. Nós te entregamos tudo o que temos, todo o nosso coração, toda a nossa mente. Muda mesmo, Senhor, o que a gente tem. Não deixe a gente ser hipócrita aqui dentro, Deus. Ajuda a gente a te louvar com todo o coração. Ajuda a gente a prestar atenção com todo o coração. Que a nossa postura seja sempre assim. No nosso dia a dia, a gente viva dessa forma. Enche cada um de nós com temor, Senhor. Enche a nossa vida de temor, por favor. Para que a gente seja uma igreja que te adora. Para que a gente seja uma igreja que te alegra, que te dá prazer. Faz assim no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.